O tema de hoje é o câncer coloretal, que também é chamado de câncer do intestino ou câncer de cólon, que é o segundo tipo mais comum aqui no Brasil. Na última semana, a cantora Preta Gil faleceu em decorrência de complicações dessa doença. Ela foi diagnosticada ainda em 2023, aos 48 anos, e enfrentou uma longa batalha desde então. Chama a atenção que o diagnóstico desse tipo de câncer nas pessoas com menos de 50 anos tem crescido expressivamente nas últimas décadas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a previsão é que existam mais de 45 mil novos casos de câncer coloretal por ano entre 2023 e 2025. Um número alarmante, né, Raíssa? Muito alarmante. Esse caso da Preta, né, foi muito triste. E já é uma expressão do que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? As pesquisas, os especialistas vêm alertando sobre o aumento desse tipo de câncer e a novidade, né, nesses últimos anos é essa frequência maior entre o público mais jovem, né, com menos de 50 anos. Então aí causa esse alerta, né? Será que é o estilo de vida, nesses alimentos ultraprocessados que a gente vem aí consumindo, principalmente nesses últimos anos, né? E para entender melhor sobre isso, para detalhar todos esses aspectos, a gente recebe aqui o Dr. Ismael Gomes, ele que é cirurgião geral e oncológico. Seja muito bem-vindo, Dr. Ismael. Muito obrigado, boa tarde, Raíssa, boa tarde, Aloísio. Obrigado pelo convite. E vamos discutir um pouco sobre câncer de cólon. É isso, doutor. O que é que leva a essa incidência maior aí nesses últimos anos, principalmente entre o público jovem desse câncer, né, específico câncer coloretal? Bom, quando a gente fala de câncer de cólon, como vocês bem citaram, a gente se preocupa um pouco pelo aumento da incidência, né? Hoje, o câncer de cólon ou câncer coloretal, ele é responsável por acometer em torno de 45 mil pessoas por ano, tá? E quando a gente passa para a prevalência, tanto em homens quanto em mulheres, ele é o segundo câncer mais comum. Nos homens perdendo apenas para próstata e nas mulheres perdendo apenas para câncer de mama, tá? Então, assim, quando a gente traça um paralelo com fatores de risco, né, ele basicamente é o mesmo para toda a população, tá? A gente divide hoje câncer de colo em pacientes que têm mais de 50 anos, né, uma vez em que a idade é um dos fatores de risco, é um fator de risco que a gente não consegue modificar, tá? E agora a gente está se deparando com um acometimento em maior número na população com menos de 50 anos. Pra você ter uma ideia, atualmente a cada 5 casos, é de pacientes com menos de 50 anos. Daí o que é que pode estar causando isso? Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco bem documentados, né? A gente vai ter tabagismo, vai ter etilismo, vai ter sobrepeso ou obesidade e a gente vai ter também a questão alimentar, tá? Quando a gente trata de alimentos, a gente fala de alimentos ultraprocessados. Juntando todos esses fatores de risco, é como se a gente estivesse importando uma cultura, né, que veio, uma cultura americana, por assim dizer, tá? Cujos números estão chegando a se comparar com os americanos na década de 90 e 2000. Tá? E muito disso se atribui a esses hábitos alimentares e estilo de vida relacionados a essa doença. E, doutor, quais são os primeiros sinais que pode servir de alerta, né? A Preta, ela já tinha até, inclusive, em entrevistas, falado que ela tinha questões aí de problemas na flora intestinal, o formato das fezes também. Então, tem algum aspecto, assim, que você pode ficar em alerta e, nossa, preciso procurar um médico? Bom, a primeira coisa que a gente tem que estar atento é que o câncer de cólon, nos seus estágios iniciais, ele é assintomático. Ou seja, você não tem sintomas relevantes associados a ele. E o surgimento dos sintomas está associado ao crescimento do tumor. Uma vez que esse tumor cresce, o que é que a gente espera encontrar? Primeiro, alteração do hábito intestinal, que pode ser constipação, mas também pode ser diarreia. Depende do local no cólon, no intestino, em que aquele tumor está crescendo, tá? Outra coisa que a gente tem que observar é a presença de sangue nas fezes. O que, de uma maneira geral, pode ser comum se acontecer de forma esporádica, até porque a gente tem outros tipos de doenças benignas que podem cursar com sangramento. Mas se aquilo persiste por mais de 1 a 2 semanas, tem sim que ser investigado, tá? Outros sintomas que a gente vai ter é a anemia,
né? O paciente começa a referir fraqueza, cansaço, indisposição. Então, se você tem esses sintomas, seria interessante procurar um atendimento especializado. E a Preta Gil, ela estava fazendo um tratamento experimental, né? Ele ainda não é aprovado, não é utilizado em todas as partes do mundo. Qual seria esse método que estava sendo utilizado na Preta? Ele pode vir a ser um tratamento utilizado no futuro, doutor? Olha, de uma maneira geral, os tratamentos experimentais, eles podem surtir efeito, tá? Mas no consultório, no nosso dia a dia, a gente sempre traz para aquilo que tem comprovação. Sim. Tá? Quando você fala em tratamento de câncer de cólon, o que realmente importa é o período com que é diagnosticado aquele câncer, certo? Quanto mais precoce você diagnostica, maiores são as chances de cura. É nisso que a gente tem que focar no consultório, é isso que os pacientes têm que saber. E para isso a gente precisa alinhar a questão dos exames diagnósticos. Sim. Né? A gente precisa falar de prevenção. E aí, quando você fala de prevenção, o exame padrão ouro para diagnóstico de câncer de cólon é a colonoscopia, de fato, que é um exame que você faz, basicamente é uma mangueira com uma câmera, tá? Que você introduz no intestino e você consegue visualizar toda a luz do órgão, né? E detectar se existem ali alterações ou malignas, ou tumores, ou lesões pré-neoplásicas, né, que antecedem o aparecimento do tumor. A gente tem essa questão da prevenção através do exame, né? Mas, por exemplo, diferente da mamografia ou então do Papa Nicolau, que são exames mais comuns, né, digamos assim, que é mais fácil a gente fazer esse exame, a questão da colonoscopia tem alguns embarreiramentos, digamos assim, né, doutor? Como é que a gente consegue desmistificar isso, inclusive no Sistema Único de Saúde? É possível fazer com encaminhamento médico, né? Exatamente. Bom, a Raíssa tocou num ponto importante, que é a adesão do paciente a esse exame, tá? Diferente do Papa Nicolau ou diferente da mamografia, ele é um exame relativamente desconfortável. Invasivo também, Invasivo. Né? E é um exame que requer do paciente um preparo de cólon, né? Que você toma a medicação, ele dura um certo tempo, ele exige que você perca um dia de trabalho, tá? Ele exige que você faça uma sedação, porque esse exame sem sedação é extremamente desconfortável. Então, ele não é tão prático assim. E isso acaba perdendo um pouco a adesão pelos pacientes. Então, a gente tem que aí esclarecer, né, que apesar de todas essas dificuldades, embora assim, com todas as dificuldades que a gente cita, né, o que a gente está citando são barreiras, mas que não justifica a ausência do exame, tá? O exame de colonoscopia ele é fundamental para o diagnóstico precoce, né? Ele, inclusive, pode detectar as lesões pré-neoplásicas, que são os pólipos, tá? Que, quando detectados de maneira inicial, eles são retirados e conseguem promover a saúde e impedir que os pacientes evoluam para um câncer, né? Tratamento cirúrgico, quimioterapia, enfim. Então, tem que ter um encaminhamento médico, né? Também, além dessas questões dos sintomas, né? Se você tiver algum sintoma, procurar o médico. Tem a questão hereditária também, né? Sim. Você estava comentando sobre aquela questão de... A hereditariedade hoje, ela, embora corresponda a somente em torno de 5% dos pacientes que vão desenvolver câncer de cólon, ela não pode ser desconsiderada, porque a gente está falando de um universo de muitos pacientes, tá? Então, o que a gente tem que estar atento em relação à hereditariedade se você tem na sua família parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que desenvolveram câncer de cólon, tá? Procura um atendimento, tá certo? Procura, porque ele pode ter acontecido de forma esporádica, mas ele pode estar associado a alguma síndrome hereditária, tá? E aí é importante fazer essa distinção. E a questão do tratamento, doutor, a gente falou aqui da Preta Gil, né? Que ela fez um tratamento alternativo lá em Nova York, nos Estados Unidos. Mas antes disso, aqui no Brasil mesmo, ela fez tratamento com químio, rádio. Esse ainda é o tratamento indicado ideal, né? O tratamento de escolha no câncer de cólon, ele vai depender do estágio. Em que momento a gente encontra aquele tumor, tá? Para os tumores precoces, o tratamento de escolha é a cirurgia, é a remoção cirúrgica do tumor e dos gânglios linfáticos daquela região, tá? A chance de cura em lesões iniciais são bastante altas, tá? E a gente tem que estar atento para a detecção precoce. Quando a gente fala de
lesões mais tardias, lesões que já são diagnosticadas com acometimentos de outros órgãos, né, que são as chamadas metástases, a gente tem que usar de um arsenal diferente. Aí a gente tem que fazer uma combinação de quimioterapia, ou radioterapia, ou a imunoterapia, tá? Então, nesses casos, quanto mais antes se detecta, né, maior é a chance de cura, né? Você considera, então, esse câncer mais ou menos uma porcentagem de cura que a gente pode dar, assim? O percentual de cura ele vai estar associado ao momento do diagnóstico, tá? E aí, quanto mais precoce você descobre, maior a chance de cura. Você descobrir um câncer no estágio inicial, você garante mais de 90% de chance de cura ao paciente. Enquanto que você descobrir o câncer em um estágio metastático, infelizmente a gente já não fala mais de cura, a gente já trabalha para fazer um controle da doença e promover uma qualidade de vida e um ganho de sobrevida com aquele tratamento. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Preta, né? Que eu destaquei que ela descobriu em 2023, faleceu agora em 2025. Exatamente. Né? E aí com a Preta Gil entra também um aspecto que mexe muito com a população, que é a presença da colostomia, né? Que a gente não conversou, mas que a colostomia é extremamente mórbido para o paciente, né? Mexe com a autoestima, mexe com o psicológico, mexe com o cuidado pessoal, mas infelizmente ela pode ser necessária no tratamento, tá? Lesões que são operadas em urgência, né? Em vigência de obstrução intestinal, tá? Lesões de reto, como foi o caso da Preta Gil, podem requerer... Ela até amputou o reto, né? Exatamente. Ela fez uma cirurgia. Lesões de reto podem requerer o uso da colostomia, até mesmo de forma permanente. Inclusive a Preta, um dos últimos vídeos registrados por ela estava nesse tratamento, né, já muito debilitada, ela estava com colostomia e ela foi, não sei se você viu, Aloysio, ela gravou um vídeo lá na Bahia, em frente ao mar, e ela, não, vou precisar tomar esse banho de mar, tô precisando, então o médico liberou ela para aquele momento, e acredito que foi muito importante para ela, mas assim, realmente eu acho que para a qualidade de vida desse paciente, ele fica muito debilitado, mas é necessário, né? Então, tem todos esses tratamentos que a gente tem à disposição. Inclusive, no SUS, né, a gente tem essa abertura muito grande, né? Um sistema muito grande. Então, se sentir algum sintoma, estiver desconfiando de alguma coisa, vá para o médico, tente esse encaminhamento, né, doutor? E a questão da prevenção também é muito importante, do estilo de vida, né? Acho que é importante a gente frisar. E aí, quando a gente fala na prevenção, a gente tem dois tipos, né, Raíssa? A gente tem a prevenção primária, que é exatamente isso que você está falando, que não é que você vai parar de comer carne, tá, gente? Não é nada disso, mas você vai diminuir a ingesta, vai tentar manter uma dieta mais equilibrada, tá? Realizar atividades físicas, tá certo? A gente sabe, hoje tem um estudo que mostra que você fazer 210 minutos de atividade física na semana, de aeróbica, que dá 30 minutos por dia, já muda o comportamento evolutivo de muitas doenças, inclusive a evolução de câncer de cólon, tá? Então, assim, não é uma mudança radical, mas é uma mudança com equilíbrio, tá? Para a gente evitar ter que tratar uma doença tão séria e com complicações tão relevantes para a nossa sociedade. Perfeito, é isso. Então, se tiver mais alguma consideração, pode ficar à vontade. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui estejam atentos aos sintomas, tá? Atentem para a presença dessa doença na família, que são os casos hereditários, tá certo? Constipação que surgiu de forma recente, perda de peso, anemia, sangramento nas fezes. Gente, procurem um médico, tá? E para vocês que ainda não aderiram à colonoscopia, você que tem mais de 50 anos ou até 45 anos, recentemente mudou para 45 anos, faz a sua colonoscopia, tá? Realiza o exame, que você pode prevenir muita coisa. Perfeito, doutor. Muito obrigada aí pelas considerações, orientações. A gente também fica aqui com as portas abertas para te receber de novo. É um tema super importante. A Luiz também queria te agradecer aqui doutor nesse Ismael, momento. obrigado, tá? Pela participação. Eu que agradeço o convite. Obrigada.